Voltando aqui ao nosso projeto, eu vou alterar um detalhe aqui que ficou errado, que eu estava trazendo o ID, na verdade deveria trazer o label, né, que é a descrição ali do tipo de propriedade específica e não o ID, né, eu estava trazendo errado. Vamos publicar aqui, vamos ver se ele já funciona agora. A gente vai selecionar aqui, só alterar para ele reexecutar a action. Eu coloquei apartamento, ele já trouxe aqui os tipos específicos, né, de cada apartamento. A gente tem que dar um espaçamento aqui também. A gente vai fazer isso agora. A gente vai dar um espaçamento nesse container aqui. Então a gente vai incluir aqui um espaçamento de 20 pixels. Beleza, a gente já conseguiu dar um espaçamento entre eles ali. Essa nossa segunda etapa aqui já tá ok. Vamos vir aqui, só pra gente dar uma olhada. Como a gente criou um registro, vamos ver se ele ficou certinho aqui. Ó, a gente já tem um registro lá, que é a hospedagem 1. O usuário 5 aqui, que foi o usuário que cadastrou. Tipo de hospedagem já está preenchido aqui, né, que a gente selecionou. Tipo de propriedade em 2. Quantidade de hóspedes, que foi que a gente selecionou também. Agora na próxima etapa a gente vai preencher essa parte de tipo de propriedade específico aqui. Beleza, a gente já gravou o status em andamento. Então a gente já tem um registro salvo lá, a gente pode trabalhar em cima desse registro aqui agora. A próxima etapa que a gente vai fazer, etapa 3, né? Etapa 3 a gente tem aqui, a gente vai copiar aqui a etapa 2, basicamente. Não, vamos copiar a etapa 1, que ela é mais simples, né? Vamos copiar a etapa 1, alterar aqui o nosso if. Quando for a etapa 3 vai exibir esse cara aqui. Então, etapa 3, vamos selecionar aqui. E aqui a gente vai alterar essa mensagem, vai ser quantos hóspedes seu espaço pode acomodar. Uma pergunta aqui, né? Então a gente vai colocar aqui 24 pixels, né, que a gente tinha incluído. 24 pixels negrito. Vamos apagar esses combos aqui, a gente não vai precisar por enquanto. E vamos incluir aqui embaixo desse cara, desse título, incluir uma descrição. Vai selecionar isso aqui um container, para que ele fique um embaixo do outro. E aqui na descrição, a gente vai incluir o texto. Esses textos aqui eu estou tirando lá da página de cadastro do Airbnb, para ficar mais próximo do que a experiência que se tem lá. Beleza. Aqui ele vai dizer, vai especificar, né, o que a gente vai ter que cadastrar nessa etapa. Os campos aqui, a gente vai selecionar número de hóspedes, número de hóspedes, vou colocar aqui de hóspedes, vou colocar isso aqui em negrito, vou dar um espaçamento um pouquinho maior aqui, não ficar tão grudado ali, e a gente vai separar esse cara em 2. A gente vai colocar aqui e vai colocar um outro container que a gente vai separar em 3. Vocês vão entender o porquê aqui agora. A gente pode vir aqui, ó, split container em 3. Então ele vai fazer exatamente o que a gente quer. Vai criar 3 containers de tamanhos iguais. Então aqui no centro a gente vai selecionar a quantidade de hóspedes.
get hospedagem id ponto list ponto current ponto hospedagem ponto hóspedes. Vamos procurar aqui hóspedes, quantidade de hóspedes. Ele vai me trazer a quantidade de hóspedes e eu vou ter um botãozinho para aumentar a quantidade de hóspedes e outro para diminuir a quantidade de hóspedes. Então é isso que eu vou ter aqui agora. Essa terceira etapa aqui, ela não vai ter, essa imagem não vai ser exibida, então vou colocar aqui ele dentro de um container e vou botar para display false, só para ele manter a estrutura aqui, ficar mais fácil da gente trabalhar. Beleza. Aqui agora então a gente vai ter um link que a gente vai fazer algumas ações aqui nele. A gente vai ter um ícone dentro desse link. A gente vai selecionar aqui um ícone de mais. A gente vai incluir esse aqui que é redondinho e vai aumentar o tamanho dele aqui para 33%. A gente vai incluir aqui o text primary, né, para ele respeitar a cor principal aqui do nosso tema. Destination aqui, a gente vai colocar uma nova action e vai nomear ela para terá o nome dela aqui para change número hóspedes. Por enquanto a gente vai só selecionar aqui, criar ela e não vai fazer nenhuma ação. A gente pode vir aqui, copiar esse link, colar ele aqui. Aí vamos selecionar aqui o container. Esse mais ele vai ficar à direita, o texto vai ficar centralizado e esse aqui que vai ser o de menos vai ficar à esquerda. Vamos trocar aqui o nosso ícone, né? Que ele não vai ser mais, ele vai ser menos, né? Menos, círculo. Beleza. Tem aqui nosso mais e menos aqui que vai alterar a nossa quantidade. Então essa variável que a gente está exibindo é a variável que a gente vai alterar lá na nossa action que a gente criou aqui, don't_change. Então a gente vai incluir aqui ela e vai em parâmetro de entrada com a nova quantidade. A gente vai fazer parecido com o que a gente tinha feito lá no nosso alterar etapa. Outro detalhe que a gente vai ter que fazer é nomear aquele container ali dos hóspedes. Vou selecionar aqui, vou nomear ele para que eu consiga fazer um refresh, né? Então, container número de hóspedes. Container de número de hóspedes. Então, a quantidade aqui que a gente está, que é a variável que a gente está exibindo, a gente vai colocar com a nova quantidade. Então, ela vai receber o número da nova quantidade que a gente for passar para ela e vai fazer um refresh no número de hóspedes ali no nosso container, né? Vou confirmar aqui, é esse cara aqui, número de hóspedes. Então, o que ele vai fazer é basicamente isso. Ele vai incluir a nova quantidade que a gente vai passar para ele ali agora e atualizar com o número de hóspedes. Ele vai atualizar o nosso container aqui. Então o que a gente vai fazer é alterar o método aqui do nosso link. Ele não é submit, então ele vai ser um Ajax submit, porque ele vai ter uma interação e vai continuar na tela. A gente não vai carregar toda a tela de novo, a gente vai só fazer um refresh naquela parte. Então para os dois aqui a gente vai selecionar Ajax submit. A gente precisa passar a nova quantidade, né? Então aqui a gente vai passar a quantidade que já tem hoje. A gente vai pegar a quantidade que já tem hoje e vai adicionar 1 nessa quantidade. E aqui, no negativo, a gente vai fazer ao contrário, vai diminuir 1.
Só que se diminuir aqui, a gente vai ter que habilitar ele na quantidade de hóspedes for maior que 0. Então, se for maior que 0, maior que 1, na verdade, não é maior que 0, maior que 1, maior que 1, ele fica habilitado. Senão ele fica desabilitado, para não correr o risco dele zerar esse número aqui. Então o mínimo que ele vai ter é um hóspede. Então quando chegar em 2 ele vai estar liberado, quando chegar em 1 ele vai desabilitar esse botão e vai deixar habilitado só o botãozinho de mais. Então nesse primeiro campo aqui é esse que a gente vai fazer. Agora o segundo campo aqui que a gente vai selecionar, a gente já tem um container ali, eu vou usar aquele que a gente já tem. Dar um espaçamento um pouquinho maior aqui. Espaçamento um pouquinho maior, de 20 pixels. A gente vai selecionar o texto aqui. Quantos quartos os hóspedes podem usar? Vai ser o texto lá desse próximo campo que a gente vai preencher. A gente vai incluir aqui um combo. Vou incluir mais um container dentro desse cara aqui. Vamos incluir um container para ficar separado aqui. A gente vai incluir espaçamento e vai colocar um combo aqui dentro. Então esse combo ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser preenchido com algumas opções fixas aqui que a gente vai dar para ele. Então ele vai ser uma variável do tipo, ele vai ser uma lista especial. E a variável que a gente vai guardar esse cara aqui vai ser quantos quartos o hóspede pode usar. Então é quantos quartos aqui, número, quantidade de quartos. Então a gente vai especificar aqui algumas informações. -1 vai ser a quantidade primária ali, que é só para a gente ter uma descrição aqui do campo. Então selecione a quantidade. Então vai ser obrigatório que ele preencha esse cara aqui. Porque a gente vai ter o estúdio. Tipo estúdio, ele não tem quartos, né? Então vai ser 0 quartos. A gente tem aqui um quarto. E assim a gente vai fazendo até a gente vai colocar aqui algumas opções aqui até a gente chegar no 10 aqui. Então vai ser 2, 3, vamos colocar aqui no plural, né? Quartos. 5 quartos. Então a gente preencheu aqui as informações dessa variável especial aqui nessa lista especial, né? Que são registros fixos ali que a gente vai selecionar. Beleza. Por enquanto a gente não vai colocar nenhuma ação. Depois a gente vai colocar uma ação aqui nessa quantidade, tá? Próximo é o que a gente fez lá com o tipo de propriedade. Beleza, vamos passar para o próximo campo. O próximo campo vai ser quantas camas os hóspedes podem usar. Então a gente vai colocar essa mensagem aqui. Eu vou copiar esse container aqui de número de hóspedes, porque ele vai ser bem próximo desse tipo de... copiei o container errado. Copiar esse cara aqui. Vou colar ele de novo aqui. Aqui vou apagar. Eu vou colar de novo aqui. Beleza. Número de hóspedes não vai ser número de hóspedes, vai ser número de camas. Número de camas. Aqui não vai ser hóspedes, vai ser camas também.
quantidade de camas. E aqui a gente vai fazer aqui uma alteração. O destino vai ser uma nova action. A gente não vai poder usar a mesma que a gente estava usando para hóspedes. Então a gente vai criar uma nova. Vamos nomear ela aqui com onChange GTD camas. Beleza, a gente já tem aqui um link já criado. Agora o que a gente vai... A nova quantidade não vai ser hóspedes, mas vai ser GTD cama. Mais um, vamos copiar isso aqui, vamos colar lá no menos. Opa. Vamos colar aqui. Menos um. Então já tenho a nova quantidade lá, aqui eu já tenho exibindo a quantidade de camas. O que eu vou ter que fazer é a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Essas duas ações aqui, é nova quantidade salvar na variável que a gente está exibindo e fazer o refresh daquele container ali de camas. Então a gente vem e seleciona, em vez de hóspedes a gente seleciona a cama. E aqui a gente vai ter que nomear lá um container das camas aqui para a gente conseguir selecionar ele. Então aqui, vem na árvore aqui de containers, número de, a gente nomeia ele como camas. Beleza, a gente já tem aqui nossa nova action, nosso novo container. É só a gente ir lá na nossa action e selecionar esse número de camas. Beleza, é basicamente isso que a gente fez para o número de camas. Agora, número de banheiros agora. Então vai ser na mesma lógica aqui. A gente vai copiar esse cara aqui de número de camas e vai colar ele aqui. Vai ser número de banheiros. Então a gente vai vir aqui, vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro, só que nesse caso para banheiros. Para banheiros. A action a gente vai criar uma nova aqui para banheiros. Beleza. A gente vai selecionar aqui um change GTD banheiros, quantidade de banheiros. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito ali com o outro, né? Vai selecionar o número de banheiros lá da nossa estrutura principal que a gente tem aqui da hospedagem. Quantidade de banheiros vai ser igual à nova quantidade que a gente selecionou. E a gente vai vir aqui, nomear aquele container de banheiros. Trocar aqui, né? E já vamos aproveitar aqui. Já vamos trocar a quantidade aqui em vez de cama. Banheiros. E aqui no menos também. Essa é a quantidade de banheiros e não de camas. Banheiros, beleza. Já trocou as quantidades. Só vem aqui e faz o refresh do número de banheiros. Show. Terminamos essa parte aqui. A gente vai conseguir já selecionar, aumentar e diminuir o número de... uma coisa que a gente faltou aqui que a gente não fez. Já iria dar problema aqui. É que aqui a gente deixou a quantidade de hóspedes, né? A gente tem que alterar aqui para ele habilitar conforme a quantidade de camas e aqui conforme a quantidade de banheiros, né? Então a gente não pode avaliar ali se o botão vai ser exibido ou não com a quantidade de hóspedes. Beleza, selecionamos a quantidade de banheiros, agora sim. Agora a gente vai passar para próximo registro aqui, que é os tipos de camas.
Aqui é uma parte um pouquinho mais complexa, que a gente vai conseguir selecionar para cada espaço que tipo de cama que vai ter nesse espaço. Então vai ser um pouquinho mais complexo, mas a gente vai fazer aqui juntos aqui. Vou selecionar, criei um novo container, vou dar um espaço maior aqui, colocando 40 pixels aqui para separar bem. Vou colocar aqui tipos de camas. Tipos de camas. Vamos colocar isso aqui em negrito. Não, em negrito não, vamos só aumentar o tamanho dele. Alterar o tamanho para 24. 24 pixels. Beleza. Esse aqui vai ser o nosso. Esse aqui vai ser o nosso título. A gente vai ter um subtítulo aqui para o usuário entender melhor o que ele vai ter que selecionar nessa etapa. Beleza, vou incluir mais um texto aqui. Opa, ficou errado aqui. Tem que ser dentro desse container aqui. A gente tem que sempre ficar atento onde a gente está arrastando os objetos aqui. Está ficando onde a gente realmente quer, né? Incluir um espaçamento aqui de 10 pixels, para não ficar tão junto um do outro aqui. E eu vou incluir esse texto aqui, eu já tenho ele copiado aqui. Então a gente vai exibir essa mensagem aqui para o usuário. Compartilhar os tipos de camas de cada quarto pode ajudar as pessoas a organizarem onde cada hóspede dormirá. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai selecionar. A gente vai exibir para eles os quartos aqui que tem nessa hospedagem. E em cada quarto, a gente vai selecionar o tipo de cama que tem nesse quarto. Então é isso que a gente vai fazer. Para isso, a gente vai precisar criar um webblock aqui. A gente vai incluir uma lista e dentro dessa lista um webblock. Então, na sequência aqui, vocês vão entender melhor o porquê disso.